Canal Escatológico. Bart Ehrman refutado, parte 2. Em quinto lugar, no tocante aos comentários depreciativos a respeito dos cristãos, feitos pelo crítico pagão Celso, é difícil acreditar que devam ser aceitos como uma representação precisa do estado dos cristãos do primeiro século. Ehrman se mostra ansioso, muito ansioso, para repreender os primeiros autores cristãos, porque para ele, para Ehrman, estes deturparam os seus oponentes heterodoxos. Heterodoxo é justamente aquele que diverge ou não concorda com a ortodoxia. Orto significa correto e doxia, doutrina. Então, ortodoxia, a doutrina correta. Ehrman acusa esses supostos deturpadores como moralmente corruptos. Ao mesmo tempo, entretanto, não parece nem um pouco preocupado de que Celso tenha feito o mesmo com os seus oponentes, uma vez que o próprio Celso argumentava de modo exagerado com o uso de linguagem sensacionalista, pois, de acordo com Celso, todos os cristãos se classificavam como ignorantes, estúpidos e camponeses toscos, ou toscos camponeses. Ehrman, de fato, em sua obra, tenta de todo modo fazer o leitor aceitar suas palavras sem nenhum questionamento. A obra de Ehrman, Bart Ehrman, a qual nos referimos ou fazemos referência a essa aqui. O que Jesus disse, o que Jesus não disse. Então estamos refutando alguns pontos desta obra, e cuja edição em português traz assim, né? Já falamos isso no outro vídeo, né? A maior autoridade em Bíblia do mundo, o que é um exagero, né? Total exagero midiático. Em sua réplica a Celso, Orígenes, que era conhecido como Orígenes de Alexandria, que foi um dos mais distintos pupilos de Amônio de Alexandria. Orígenes foi um prolífico escritor cristão, de grande erudição, que era ligado à escola catequética de Alexandria no período pré-niceno. Então vocês podem pesquisar, né, sobre isso. Então, em sua resposta a Celso, Orígenes reconhece o fato de que alguns cristãos eram incultos. Mas, como vimos no vídeo anterior, parte considerável de toda a sociedade era inculta. Na época do primeiro século, segundo, terceiro século da era cristã. Mas Orígenes argumenta que alguns cristãos também eram instruídos, sábios e competentes para ensinar. Como, por exemplo, o apóstolo Paulo, não é? Temos Lucas, que era um médico e um historiador também. Em última análise, nós não temos motivos para concluir que o cristianismo primitivo era um movimento de camponeses analfabetos, incapazes de transmitir seus próprios textos de modo confiável. Na verdade, era um movimento que refletia a média econômica e social da população daquela época, e que representava, como hoje também é a mesma coisa, né? Como hoje representa classes sociais distintas,
porque temos professores, filósofos, advogados, temos cientistas, temos políticos, temos médicos e todas as profissões hoje representadas, que estão repletas de pessoas cristãs. Assim como temos também pessoas mais humildes que também são cristãs. Então, nada mudou muito desde aquela época. Vejam só, estou aqui, sou cristão, eu posso ser, Tá aí, a roupa toda rasgada, tá vendo? Mas também sei ler, Sou analfabeto. Roupinha rasgada, mas eu sei ler. Tem aqui um bocado de livro, ó. Recomendo esse aqui para vocês, ó, pessoal. Clássicos da literatura cristã. Pais Apostólicos, Confissões, Imitação de Cristo. Aqui são 3 dos maiores clássicos da literatura cristã, presentes no cânon da literatura universal. Estão à sua espera aqui neste livro, prontos para serem revisitados. Diz aqui que na edição que tenho em mãos, elaborada a partir de novas traduções, Pais Apostólicos, Confissões e Imitação de Cristo, ganham força revigorada que não somente ratificam o tesouro que são para a humanidade, como comprovam que continuam a ser fonte inspiradora para a fé cristã neste início de século. No momento em que o cristianismo é desafiado pelas transformações sociais, tecnológicas e pelo avanço da perseguição religiosa em várias partes da Terra, voltar aos clássicos permite reconhecer que fazemos parte de uma história cujo autor dela nunca se desapegou. Então o autor, o autor da história cristã é o próprio Deus. Então temos aqui a Didaquê, Carta de Inácio, as cartas de Clemente, Pastor de Hermas, esse aqui é muito interessante. Recomendo, se você puder ter acesso na internet, esse livro é muito bom. Então, em última análise, a sociedade de então era semelhante à nossa, no que diz respeito a ter pessoas cristãs em várias castas da sociedade. Então, eles também possuíam uma cultura literária relativamente sofisticada, que desde o princípio se mostrou comprometida com os textos das escrituras judaicas, ao mesmo tempo que se empenhou, como vemos aqui, em produzir e copiar textos próprios. Bom, agora que fizemos um resumo, a respeito da estreita relação do cristianismo primitivo com os livros, voltamos nossa atenção para o trabalho de identificar se aqueles cristãos possuíam uma infraestrutura que lhes permitisse, ou que lhes permitia, copiar e transmitir esses livros de uma maneira confiável. Quem copiou os textos cristãos nos primeiros séculos? Que indício temos do nível de organização e sofisticação desses escribas cristãos? Trataremos dessas questões no próximo vídeo.